Olá, eu sou Auri Vieira, sou médica pediatra, sou especialista em desenvolvimento infantil. Hoje vamos falar de um tema que quase ninguém gosta muito, não é um tema tão legal, mas um tema necessário para estarmos abordando e aprendendo um pouquinho de como lidar com as crianças. Vamos falar sobre luto, como falar sobre luto com as crianças. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e se quiser também pode estar ativando o sininho para não perder que toda semana temos conteúdo por aqui. Vamos lá então, como tá abordando o tema luto com as crianças? A compreensão sobre a respeito da morte pelas crianças não ocorre da mesma forma que nós. Muitas vezes elas não têm a noção de finitude da vida, a noção de irreversibilidade. Que palavra difícil, hein? Mas eles não têm tanto essa noção. A compreensão a respeito da morte se dá mais ou menos ao passo do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, aquela criança ali por volta dos 3, 5 anos, ela compreende a morte como o ir embora, o saiu da minha vista, foi embora, foi ali, mas tudo com relação a que quem vai embora pode retornar, quem saiu pode voltar. Então, eles não têm essa percepção a respeito da finitude e de que é irreversível. Para uma criança entre 5 e 7 anos, elas já começam a ter essa percepção a respeito da irreversibilidade da morte. Então, de que aquela pessoa não vai voltar. Uma criança já um pouco maior, ali por volta dos 10 anos, adolescência, ele já tem uma compreensão mais ou menos igual à nossa e já começa a ter uma noção mais abstrata, começar a pensar com relação à causalidade da mesma. Nós podemos ver com relação a como a criança reage diante da morte de um ente querido e muitas vezes nós não compreendemos por que aquela criança, num primeiro momento, não esboça uma reação de pesar, de choro, de ausência mesmo, porque ela não tem essa noção de que a pessoa de fato não vai voltar. E apenas com o passar do tempo é que ela começa a adquirir essa percepção de que o ente querido não volta. Mas, independente da idade da criança, é importante que nós sejamos sinceros e que a gente trate do tema da forma como eles compreendam, mas não tentando muitas vezes esconder o fato da criança. Às vezes a gente toma determinadas atitudes na intenção de poupá-los, mas na verdade o que nós estamos fazendo é, de certa forma, tentando nos poupar também, porque aquilo traz grande angústia para nós. O que nos traz grande angústia, a gente tenta não falar sobre aquilo e às vezes a gente quer ter essa mesma atitude com relação à criança, mas é sempre mais importante que ela saiba ali já naquele momento e que ela consiga, dentro da compreensão dela, lidar com aquilo, do que postergarmos e virmos a falar em um período em que ela não tenha mais nenhuma forma de estar se despedindo do ente, por exemplo. Uma outra dúvida que sempre temos e que os pais têm também com relação ao luto é se a criança deve ou não comparecer ao velório, comparecer até o cemitério. Essa é uma questão também delicada e que acaba colocando em xeque as nossas próprias angústias, de não conseguir lidar muitas vezes com a nossa dor também. As crianças, às vezes, não é proibido que elas vá, mas também não é obrigatório, e isso deve ser conversado e muitas vezes até com a criança, se ela já tiver alguma compreensão. Porque às vezes ela vai chegar ali e para ela aquele ente vai estar dormindo e ela pode querer ir lá e pedir para que ele levante, que ele acorde, e as pessoas se sentirem um pouco constrangidas. E diante de uma situação dessa, de a criança se encontrar diante do ente querido e de repente chamá-lo, pedi-lo para acordar, de
nós acolhermos a criança mesmo e de não invalidarmos aquele sentimento, pois aquela é a compreensão que ela tem naquele momento. Então, acolhemos a criança, damos o apoio que ela precisa e em um outro momento podemos conversar de forma mais tranquila, explicando que de fato aquilo não é reversível, né? Que aquele ente não vai voltar. É um assunto pesaroso, que não nos deixa tão à vontade, mas que é interessante de estarmos falando. Como também é importante observar o comportamento da criança, a forma como ela lida com o luto. Como eu já falei, num primeiro momento ela pode não demonstrar nenhuma reação, como ela pode também começar a demonstrar atitudes de autoagressão, de culpabilização, de comportamentos mais depressivos, de apatia, de mudança no comportamento do sono, de mudanças no seu relacionamento, de uma maior irritabilidade. E como eu sempre falo, quando algo começa a trazer prejuízo à nossa vida e também à vida da criança, é hora de um olhar mais especializado. Então, diante de um comportamento por parte da criança, de um comportamento que já traz prejuízo para ela, é interessante estar procurando um profissional especializado na psicologia, um pediatra especialista em comportamento infantil, um psiquiatra infantil, mas que tenha um olhar mais específico e que vá auxiliar essa criança.